Ninguém imaginava que o voo Latam 3742, com destino ao Rio de Janeiro, se tornaria o centro de um episódio que emocionaria o país inteiro. Entre os passageiros estavam figuras conhecidas: a apresentadora Xuxa Meneghel, o carismático Frei Gilson, respeitado por multidões, e um grupo de crianças missionárias retornando de um congresso religioso em Curitiba. A viagem transcorria tranquilamente, até que, em determinado momento, Frei Gilson se ajoelhou discretamente para rezar o terço, como costumava fazer em seus deslocamentos. O que se seguiu foi algo totalmente inesperado, que transformou o avião em um cenário marcado por fé, surpresa, tensão, e o que muitos acreditam ter sido um milagre em pleno voo. Poucos sabiam, mas uma câmera registrava tudo. Se você gosta de histórias com lições de fé, milagres e acontecimentos marcantes, inscreva-se no canal e acompanhe cada capítulo dessa jornada inesquecível. Era início da tarde no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. O local fervilhava de pessoas, entre turistas, devotos e celebridades. No portão de embarque 7, um homem de aparência serena e humildade evidente chamava atenção pelo clima de paz que irradiava. Era Frei Gilson, usando seu tradicional hábito franciscano e o terço preso à cintura, aguardando o momento de embarcar no voo 3742. Ao seu redor, crianças o observavam com admiração, enquanto ele sorria com ternura e trocava palavras suaves com uma freira que o acompanhava. No mesmo voo, também embarcava Xuxa Meneghel, que havia participado de gravações em Piraquara para um projeto infantil. Visivelmente cansada e usando óculos escuros, sentou-se na fileira da frente, sem perceber que o religioso estava logo atrás. Às 13h45, a aeronave decolou pontualmente. Após o serviço de bordo, muitos passageiros relaxavam, cochilando ou assistindo a filmes. Frei Gilson, como de costume, retirou seu terço com cuidado, virou-se para a janela e iniciou sua oração em silêncio. Nesse momento, Xuxa, ao notar a cena, virou-se com um sorriso irônico e comentou alto o suficiente para todos ouvirem. Será que esse moço acha mesmo que vai proteger o avião com essas rezas? Estamos em 2025. Já passou da hora de largar essas superstições. Alguns riram discretamente. Outros preferiram fingir que não ouviram. Frei Gilson, porém, permaneceu tranquilo, rezando calmamente, sem qualquer reação ao comentário. Você crê no poder da oração? Escreva nos comentários. Minha fé está firme em Deus. E então, o inesperado aconteceu. O avião começou a balançar levemente, mas em poucos segundos, a turbulência se intensificou. Muitos passageiros se agarraram aos assentos. As luzes de emergência piscavam, e o clima de apreensão tomou conta da cabine. Ao lado de Xuxa, uma senhora idosa segurou a mão de Frei Gilson e, com a voz trêmula, pediu: "Reze, por favor." Ele se levantou com calma, ainda segurando o terço, e foi até o corredor. Fez o sinal da cruz, e com voz firme, declarou: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tenham medo. Confiem em Deus." O comandante informou que a turbulência era causada por uma instabilidade climática sobre a Serra do Mar, mas garantiu que o controle da aeronave estava sob responsabilidade da tripulação. Mesmo com o aviso, o medo era visível entre os passageiros. Xuxa, agora em silêncio, observava tudo com expressão de assombro. Uma criança próxima a ela recitava baixinho o Pai Nosso, mãos unidas em oração. Foi então que algo ainda mais extraordinário aconteceu. O sistema de entretenimento desligou repentinamente. E uma voz desconhecida, cuja origem ninguém conseguia identificar, ecoou pela cabine: "Não zombarás do meu nome." O silêncio que se seguiu foi completo. As crianças, como que guiadas por uma força maior, começaram a cantar um hino mariano. Aos poucos, adultos se uniram, muitos com lágrimas nos olhos. Frei Gilson permanecia de pé, olhos fechados, uma lágrima escorrendo em seu rosto. Ele sentia, no mais profundo do seu ser, que algo sobrenatural estava acontecendo. Mas afinal, o que realmente ocorreu naquele voo? Essa é uma resposta que apenas os próximos episódios poderão revelar. A cabine ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. A frase misteriosa, "Não zombarás do meu nome", ecoava na mente de todos. Foi uma falha técnica? Um fenômeno espiritual? Coincidência? Ou uma intervenção divina? Xuxa, antes tão crítica, agora permanecia em silêncio. Seus olhos fixavam Frei Gilson como se o visse pela primeira vez. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saía. O que a abalou não foi a turbulência. Foi a paz que viu nos olhos daquele homem de fé. No rosto de Frei Gilson, havia uma serenidade tão profunda que parecia antecipar o que estava por vir.
Logo à frente, uma das crianças missionárias apertava um pequeno crucifixo de madeira, lembrança preciosa trazida de sua visita ao Santuário de Aparecida. Com uma fé genuína, ela ergueu o símbolo com as duas mãos, e foi exatamente nesse instante que, de maneira surpreendente, a turbulência cessou por completo. O avião voltou à estabilidade, o alerta de cintos foi desativado, as luzes voltaram ao normal e o sistema de entretenimento reiniciou como se nada tivesse acontecido. Entretanto, ninguém ousou tocar nas telas ou mexer em qualquer objeto. A voz do comandante então ecoou na cabine. Senhoras e senhores, a instabilidade já foi superada. Tivemos uma ocorrência incomum, mas seguimos em condições seguras. Agradecemos a compreensão. Apesar do tom tranquilizador, a maioria dos passageiros sabia que aquele momento tinha sido mais do que uma simples oscilação de altitude. Havia uma sensação invisível, porém palpável, que envolvia todos naquele espaço. Uma das comissárias de bordo, visivelmente emocionada, aproximou-se de Frei Gilson com lágrimas nos olhos e, quase num sussurro, perguntou: "O senhor acha que aquilo foi um sinal divino?" Com um sorriso leve, carregado de sabedoria, ele respondeu: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." Às vezes ele fala baixinho, mas há momentos em que precisa se fazer ouvir. Xuxa continuava imóvel, os olhos perdidos na paisagem do lado de fora da janela. Seu semblante já não carregava o sarcasmo anterior, mas sim uma expressão de introspecção e possível arrependimento. Aos poucos, o ambiente se tornava mais leve. Alguns passageiros retomavam as conversas, outros se abraçavam discretamente. Uma senhora retirou uma Bíblia do compartimento superior, abriu ao acaso e encontrou o Salmo 91. Com voz firme, ela recitou: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará." Outros passageiros assentiram com emoção. Um homem de terno, com os olhos marejados, segurava as mãos da esposa com força e murmurava: "Há muito tempo eu não falava com Deus. Mas hoje, ele falou comigo." As crianças se aproximaram novamente de Frei Gilson e pediram com inocência: "Será que podemos cantar mais uma música?" Ele acenou positivamente. Enquanto o avião cruzava o céu paranaense, as vozes infantis começaram a entoar: "Mãe do céu morena, Senhora da América Latina." A cabine, naquele instante, se encheu de emoção. Muitos choravam em silêncio. O pouso ocorreu às 15h32, no aeroporto Santos Dumont. Do lado de fora, repórteres aguardavam a apresentadora Xuxa como de costume. Mas, dessa vez, ela não sorriu. Sem dar entrevistas, passou pelo saguão de cabeça baixa, evitando qualquer contato. Algo dentro dela havia mudado, mesmo que ela ainda não soubesse explicar. Frei Gilson, por sua vez, desembarcou do mesmo jeito que embarcou, com simplicidade. Terço em mãos, olhar sereno. Não buscava reconhecimento, apenas seguia seu caminho. O que ele não poderia prever era que sua postura humilde e sua oração silenciosa estavam prestes a comover o país inteiro. Poucas horas depois, um vídeo gravado por uma passageira foi postado no Facebook. A legenda era direta, mas impactante. Ela zombou. Ele orou. E o céu respondeu. Nas imagens, tudo estava registrado com clareza. O início da oração de Frei Gilson. Reação irônica de Xuxa. A turbulência inesperada. A voz misteriosa que ecoou na cabine. E as lágrimas e orações dos passageiros. O vídeo era tocante, real e arrebatador. Menos de 30 minutos após a publicação, já passava de 1 milhão de visualizações. Páginas cristãs, evangélicas, católicas e até perfis seculares começaram a compartilhar o conteúdo. A hashtag Milagrenoir explodiu no Twitter, ganhando o apoio de influenciadores religiosos e líderes espirituais, que comentavam sobre o acontecimento em vídeos e postagens. Perfis conhecidos como Oração da Manhã, Católicos de Verdade e Deus está no Comando logo reproduziram o vídeo no YouTube, emocionando multidões. Diversos canais voltados à espiritualidade e testemunhos começaram a repercutir intensamente o caso. É impossível assistir a esse vídeo sem se emocionar. Aquilo não foi só uma turbulência, foi um ato de fé que tocou a alma, comentou um influenciador visivelmente comovido. Em Aparecida, durante a homilia da missa das 18 horas, o padre fez menção ao ocorrido. Deus se manifesta nas atitudes simples. Quando alguém fiel dobra os joelhos, o céu responde. Que Frei Gilson nos ensine a confiar como crianças confiam em seus pais. A Rede Vida transmitiu a notícia ao vivo, enquanto a Canção Nova abriu espaço para relatos de pessoas impactadas pelo vídeo. Por outro lado,
nem todos encararam o fato da mesma forma. Portais seculares como a Folha e o UOL rapidamente trataram o episódio com ceticismo, chamando de coincidência curiosa ou efeito psicológico coletivo. Mas a reação popular foi imediata e carregada de revolta. Nas redes, muitos comentavam: não foi acaso. Foi fé. Essa é a diferença entre crer e zombar. E uma pergunta começou a se espalhar entre rodas de conversa, igrejas e redes sociais. Por que Xuxa debochou? E por que ficou em silêncio depois? A assessoria da apresentadora publicou uma nota rápida e impessoal, alegando que o comentário havia sido tirado de contexto e afirmando seu respeito por todas as crenças. No entanto, a tentativa de conter a polêmica chegou tarde demais. O público queria uma resposta verdadeira, não apenas formalidades. Ela se arrependeu? Vai pedir desculpas? Vai ignorar tudo? Ou será que algo ainda maior estava para acontecer? Naquela noite, longe dos holofotes, Xuxa chegou exausta à sua casa na Barra da Tijuca. Seu celular vibrava sem parar, mensagens de amigos, produtores e jornalistas se acumulavam. Todos queriam detalhes do voo. Mas ela optou pelo silêncio. Havia uma inquietação no ar. Mesmo cercada de conforto, Xuxa sentia uma presença inexplicável ao seu redor. O que era aquilo? Por quê? Nem ela sabia ao certo. Fez um chá, desligou o celular e deitou-se, tentando aquietar a mente. Mas naquela noite, o sono não trouxe descanso, trouxe um sonho. No sonho, ela estava novamente a bordo do avião, só que dessa vez, estava sozinha. As nuvens eram escuras, pesadas, cortadas por relâmpagos que iluminavam o céu. Diante dela, estava Frei Gilson, em pé, com um semblante calmo e firme. Ele não dizia nada, apenas a olhava de forma profunda, como se conseguisse ver dentro da sua alma. Xuxa tentava falar, mas nenhuma palavra saía. Tentava se levantar, mas não conseguia se mover. Então, uma voz ecoou, poderosa, sem origem visível, preenchendo cada canto da aeronave. Por que zombaste da minha presença? Ela desabou em lágrimas e caiu de joelhos. Subitamente, o céu escuro se abriu, e uma luz forte desceu sobre a aeronave. Um coral angelical entoava uma melodia suave. A paz dominava o ambiente. Frei Gilson então estendeu a mão e disse com ternura: volta para ele. Xuxa acordou assustada, com o rosto molhado de lágrimas. O relógio marcava 3h17 da manhã. Levantou-se rapidamente, foi ao banheiro e lavou o rosto, tentando se acalmar. Mas algo dentro dela estava diferente. O coração acelerado, como há muito tempo não sentia. Abriu um armário antigo à procura de um item esquecido, a Bíblia que sua mãe havia deixado com ela décadas atrás. Achou o livro empoeirado, mas intacto. Ao abri-lo, caiu direto em Lucas 15:24. Este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sentada no chão, permitiu-se chorar. Lágrimas sinceras, de quem reconhece que algo havia mudado. Na solidão daquela madrugada, Xuxa fez uma oração, a primeira em mais de 40 anos. Sem palco, sem plateia, sem aplausos. Só ela, o silêncio e Deus. Ao amanhecer, sentindo-se transformada, tomou uma decisão inesperada. Na tarde seguinte, a produção do programa Encontro com Patrícia Poeta entrou em contato, perguntando se ela gostaria de se manifestar ao vivo sobre o ocorrido. Surpreendendo a todos, ela respondeu com firmeza: quero sim, mas não para me justificar. Quero contar a verdade. A expectativa era enorme. A TV Globo, mesmo relutante, teve que ceder, o tema havia se tornado grande demais para ser ignorado. Mas ainda pairava a dúvida. Ela falaria com o coração? Ou seria mais uma fala ensaiada para limpar sua imagem? Naquela manhã de sexta-feira, o programa começava com o tema mais inesperado do ano. Uma emissora conhecida por evitar temas ligados à fé agora estava diante de um evento que não podia mais ser silenciado. O país esperava. As ruas estavam mais calmas que o normal. Padarias, consultórios, academias e salões mantinham suas televisões ligadas. E nas redes sociais, as hashtags dominavam o topo. Hashtag Xuxa vai falar. Hashtag Frei Gilson. O nome de Frei Gilson estava em todos os lugares. Poucas vezes um acontecimento com fundo espiritual ganhou tamanha proporção em tão pouco tempo. Assim que a vinheta do programa se encerrou, Patrícia Poeta apareceu com semblante sério e disse: hoje, milhões de brasileiros acompanham um momento que comoveu o país. Nossa convidada, Xuxa Meneghel,
viveu um episódio que repercutiu fortemente e está aqui para contar sua versão dos fatos. Ao entrar no estúdio, Xuxa surpreendeu. Diferente do que o público estava acostumado, não havia maquiagem pesada nem sorrisos preparados. Seu rosto demonstrava serenidade e reflexão. Cumprimentou a apresentadora com simplicidade, sentou-se e, visivelmente emocionada, começou. Não vim aqui para dar explicações. Vim para reconhecer meu erro. O silêncio tomou conta do estúdio. Patrícia a olhava, visivelmente surpresa. Eu ri de alguém que só estava orando. Brinquei com a fé de uma pessoa. Na hora, achei que era apenas uma piada, mas o que se passou depois me fez repensar tudo o que acredito. Com voz firme, ela descreveu a turbulência repentina, o comportamento tranquilo de Frei Gilson e até o sonho enigmático que teve naquela madrugada. E concluiu. Naquela noite, senti algo que nunca havia experimentado. Foi como se Deus me chamasse, e eu percebi que fazia muito tempo que não escutava sua voz. A plateia estava emocionada. Câmeras mostravam pessoas enxugando lágrimas discretas. Xuxa respirou fundo e completou. Eu sei que não vou mudar de um dia para o outro. Mas estou disposta a recomeçar. Quero pedir perdão, especialmente ao Frei Gilson e a todos os que se sentiram ofendidos. Fui arrogante. Mas Deus falou comigo. O estúdio permaneceu em silêncio, carregado de emoção. Patrícia demorou a reagir. Então, uma senhora da plateia, com um terço nas mãos, citou: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9. Xuxa chorou ao ouvir aquelas palavras. Mas, enquanto ela reconhecia seus erros em rede nacional, outro mistério se desenrolava. Frei Gilson havia desaparecido desde o pouso. Sem lives, sem postagens, sem aparições públicas. Até mesmo os fiéis mais próximos estavam sem notícias. A inquietação era geral. Na verdade, o Frei havia tomado outro rumo. Após desembarcar, partiu direto para o interior mineiro, em direção ao Mosteiro da Virgem do Silêncio, um local dedicado à oração profunda e penitência. Segundo relatos, antes de se recolher, ele apenas disse: grandes batalhas espirituais se vencem com silêncio e oração. Ali, longe dos holofotes, Frei Gilson intercedia pelo país. Sabia que algo muito maior estava acontecendo, e era pelas almas que ele lutava. Enquanto isso, milhares pediam sua volta nas redes sociais. Volta, Frei. Precisamos de você. No 6º dia de reclusão, um vídeo inesperado surgiu em seu canal. Nada de títulos chamativos. Apenas uma vela acesa e sua voz. Irmãos, o silêncio também fala. A oração transforma. Deus usou até uma zombaria para tocar o coração de uma filha que ele ama. Antes de dizer qualquer coisa, precisei ouvir a voz dele. O que aconteceu naquele voo não tem a ver comigo. Tem a ver com ele. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. 1 Coríntios 1:25. O vídeo bateu milhões de visualizações em poucas horas. Comentários emocionados inundaram a postagem. Xuxa não escreveu nada. Apenas publicou uma imagem, um terço sobre uma Bíblia. Sem legenda. Logo, um convite começou a circular. A paróquia de São Francisco de Assis, em Copacabana, preparava uma missa campal para homenagear o mês de Maria. A arquidiocese sugeriu: e se Frei Gilson celebrasse? A resposta dele foi simples: se for da vontade do Senhor, estarei presente. O anúncio viralizou. Frei Gilson celebraria uma missa em Copacabana. Mas a grande surpresa veio de Xuxa, que escreveu nos stories: estarei lá. No fundo, sem chamar atenção, mas em paz. Obrigada, Frei. No domingo, a orla virou um grande santuário. Mais de 70 mil fiéis em oração. Xuxa estava lá, discreta, entre o povo. Durante a homilia, Frei Gilson proclamou: Deus te espera, com amor e braços abertos. Xuxa chorou. Quando chegou à comunhão, uma brisa percorreu a multidão, e um raio de luz iluminou o altar. Ela se levantou, caminhou até o Frei e lhe entregou algo, a Bíblia que herdou da mãe. O Frei a recebeu e disse com doçura: Deus te esperava. Nos bastidores da Globo, Luciano Huck observava. Planejava atacar o Frei. Na segunda, seu programa lançou insinuações sobre farsas religiosas. Mas o povo reagiu e defendeu o sacerdote. Na quarta-feira, Frei Gilson fez uma live. Leu: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, Isaías 54:17, e completou: o silêncio não é medo. É fé. Tentaram calá-lo.
Mas não conseguiram. Durante a transmissão, uma luz intensa surgiu atrás dele, iluminando a imagem de Nossa Senhora. Técnicos confirmaram, sem edição. O impacto foi tanto que a igreja organizou uma vigília nacional. Multidões em oração. Xuxa, ajoelhada entre os fiéis, chorava. Frei Gilson guiava o povo com humildade. E naquele momento, sinos de igrejas por todo o país começaram a tocar, sozinhos. E essa história nos ensina que, mesmo diante da zombaria, Deus nunca deixa de chamar. Se você está ouvindo o chamado, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem de fé. Nunca subestime o poder de uma oração feita com fé. Atenção, essa é uma história fictícia, criada para entretenimento.